Meus caríssimos alunos, estou a abrir uma aula, um encontro, um vídeo-aula. Esse vídeo-aula trata-se de uma pilotagem de uma nova experiência, de um instrumento didático-pedagógico. Chamarei esse recurso didático de repertório de Prometeu. Repertório de Prometeu. Eu tenho dito a vocês desde o início do nosso curso em psicanálise do lugar e da importância do vocabulário em psicanálise, do lugar e da importância do repertório em psicanálise. Este universo de palavras, esse universo de vivência, de experiências, de informações e conhecimentos. Esse universo faz diferença na nossa prática, na nossa honestidade, na nossa qualificação profissional. De modo especial, em se falando de psicanálise. Portanto, durante o mês de março, em cada semana abrirei uma aula, um vídeo-aula chamado Repertório de Prometeu. E abordarei temáticas específicas. Hoje, por exemplo, abordarei a questão das fragilidades humanas que nos desafiam, a nós, psicanalistas, a vocês, aprendizes em psicanálise. Nós precisamos conhecer em profundidade quais os desafios que a psicanálise recebe quando ela se coloca no cenário das fragilidades humanas. Então, essa semana abordaremos fragilidades humanas. Na próxima semana, desafios à psicanálise no século XXI. Na terceira semana, desafios à personalidade, à estruturação da personalidade no século XXI. E, finalmente, na quarta semana abordaremos desafios da psicologia da aprendizagem, a nossa prática de ensino e aprendizagem. Sejam bem-vindos e que tenhamos êxito nesse novo empreendimento que faremos juntos. Muita esperança, muita coragem, muita vibração e vamos nos unir no sentido de trabalhar energias positivadas, energias afirmativas que venham ao nosso encontro, que venham nos fortalecer, que venham nos solidificar, que venham para agregar novos valores. Então, bem-vindos ao nosso vídeo-aula de hoje chamada Repertório de Prometeu. Bom dia. Outro dia usei a expressão nós somos as pessoas que nos povoam, esclarecendo melhor, usando o Pequeno Príncipe. Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. E afinal de contas, na visão da psicanálise, quem nós cativamos? Nós cativamos o outro, na experiência do encontro, desencontro, nas experiências imprevisíveis, onde nós nos encontramos nos outros, sem ao menos ter ideia do que nós procuramos de nós no outro. Na verdade, alguns chamam
esse fenômeno de amor. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Dando continuidade à nossa reflexão, lembre-se, durante a exposição da aula de hoje, desse pensamento de efeito. O que nós procuramos nos outros por meio de encontros e desencontros? O que nós procuramos nos outros por meio de encontros e desencontros? Nós somos as pessoas que nos habitam. Me dei conta que nós estávamos sem imagem. Então vamos ao texto. Repertório de Prometeu. Vamos aqui melhorar a expressão. Repertório de Prometeu. Nosso cenário hoje, fraquezas humanas. A busca pela qualificação do repertório ou vocabulário na aprendizagem da psicanálise é uma jornada que lembra a ousadia de Prometeu em Prometeu acorrentado de Ésquilo. Assim como Prometeu que desafiou os deuses ao roubar o fogo para beneficiar a humanidade, o estudante de psicanálise busca iluminar as sombras da mente humana por meio do aprimoramento de seu vocabulário. Assim como o fogo roubado por Prometeu trouxe a luz e o calor para a humanidade, ao permitir o desenvolvimento da civilização, o enriquecimento do vocabulário na psicanálise permite ao estudante acessar conceitos complexos e interpretar a mente humana com maior profundidade. A busca por esse fogo intelectual é um desafio contra as limitações do próprio entendimento, expandindo as fronteiras do conhecimento psicanalítico. Prometeu enfrentou a ira de Zeus ao agir contra a sua vontade, simbolizando o desafio à autoridade. Na psicanálise, questionar e expandir o vocabulário estabelecido pode ser visto como uma forma de desafiar os limites impostos pelas teorias anteriores. Isto não significa desrespeitar o conhecimento existente, mas sim construir sobre ele, na busca por uma compreensão mais profunda e pessoal da psique. O fogo simboliza não apenas a luz, mas também a capacidade de criar e transformar. Na psicanálise, um repertório amplo e bem desenvolvido capacita o estudioso a formar seus próprios conceitos, interpretações e promove uma autonomia intelectual. Essa autonomia é vital para a prática clínica e teórica, ao permitir abordagens inovadoras e personalizadas em relação ao tratamento e à compreensão dos fenômenos psíquicos. Prometeu pagou alto o preço por seu presente à humanidade, sofrendo eternamente por sua ousadia. Da mesma forma, a busca pelo enriquecimento do vocabulário na psicanálise exige dedicação e, por vezes, confronto com conceitos desconfortáveis ou complexos. Esse esforço, contudo, é compensado pela capacidade de alcançar novas camadas de entendimento sobre a mente humana e sobre si mesmo. Finalmente, Prometeu não guardou o fogo para si, mas o compartilhou com a humanidade. Da mesma forma, o enriquecimento do vocabulário e do conhecimento na psicanálise não é um fim em si mesmo, mas um meio para melhor servir e entender os outros. A partilha desses conhecimentos com colegas e pacientes é fundamental para o avanço da psicanálise como disciplina e para a promoção do bem-estar psíquico. Assim, a jornada do estudante de psicanálise em busca de um repertório e vocabulário mais ricos é uma ode à ousadia de Prometeu. Pensemos nisto. Vamos agora para o texto que nos conduz à reflexão inicial. Nós somos as pessoas que nos povoam. O pensamento, nós somos as pessoas que nos povoam,
tornamo-nos responsáveis por aquilo que cativamos. Nós somos as pessoas que nos povoam e tornamo-nos responsáveis por aquilo que cativamos. O que nós procuramos de nós nos outros, na experiência do encontro e desencontro, evoca uma reflexão profunda sobre as relações humanas e o processo de autoconhecimento, na ótica da psicanálise. A partir dessa perspectiva, podemos elaborar algumas considerações. Na psicanálise, o conceito de projeção refere-se ao mecanismo de defesa pelo qual os indivíduos atribuem aos outros sentimentos, desejos, qualidades que na verdade residem em si mesmos, mas de cuja aceitação eles se furtam. Esse processo ilumina a ideia de que buscamos nos outros aquilo que consciente ou inconscientemente faz parte de nós. O encontro com o outro, portanto, pode ser visto como um espelho que reflete aspectos do nosso próprio eu, permitindo um caminho para o autoconhecimento, autotransformação. A ideia de nos tornarmos responsáveis por aquilo que cativamos nos remete à noção de responsabilidade afetiva, um termo que, embora não seja específico da psicanálise, dialoga com seus princípios. Isso implica reconhecer o impacto de nossas ações e palavras nas emoções e na psique dos outros, assim como entender a importância de cuidar das relações que construímos. Este aspecto sublinha a interdependência emocional humana e a necessidade de uma ética relacional, em que a empatia e o cuidado mútuo são fundamentais. Os encontros e desencontros com os outros são significativos para o desenvolvimento psíquico. A psicanálise enfatiza o papel das relações interpessoais na formação da identidade e na estruturação da personalidade. Encontros significativos podem promover insight e crescimento, enquanto desencontros e rupturas, embora muitas vezes dolorosos, também podem ser fontes de aprendizado e de reconfiguração do self. Estas experiências são fundamentais para o processo de individuação, conceito caro à psicologia analítica de Jung, referindo-se ao processo de tornar-se um indivíduo integral, integrando consciente e inconscientemente os elementos do psiquismo. A capacidade de reconhecer o outro como um ser separado e distinto de nós mesmos é uma conquista psicológica significativa, que está no cerne da empatia e da ética nas relações humanas. A psicanálise, especialmente por meio da teoria das relações objetais, explora como os indivíduos se relacionam com os outros, com base nas primeiras relações de objeto formadas na infância. Entender e respeitar a alteridade do outro é essencial para relações saudáveis, para o reconhecimento de nossas próprias fronteiras psíquicas. Finalmente, o caminho para compreender o que buscamos nos outros passa necessariamente pelo processo de introspecção e autoconhecimento. A psicanálise propõe que muitas das respostas que buscamos no mundo externo estão, na verdade, no nosso mundo interno, por meio da análise dos sonhos, lapsos, atos falhos, transferência. Na relação analítica, podemos acessar conteúdos inconscientes que moldam nossas relações com os outros, com o mundo. Esse processo de confronto e integração dos aspectos rejeitados ou desconhecidos de nós mesmos é fundamental para a realização pessoal e para as relações mais autênticas e profundas. Refletir sobre esses itens na ótica da psicanálise nos convida a considerar as complexidades das relações humanas e o processo contínuo de autoexploração e transformação pessoal. Pensemos nisso. Quanto ao terceiro texto de uma leitura meditativa, reflexiva, vamos para o que encontramos de melhor nas produções culturais e artísticas. Já apresentei a vocês Hair, de Spike Jonze. Nós estamos falando dos outros, nós somos as pessoas que nos povoam. Por outro lado, nós experimentamos a experiência da solidão. Então, existe aí contrapontos contraditórios que
precisamos colocar na balança. Vejam a nossa reflexão. A solidão moderna, especialmente no contexto do século XXI, apresenta desafios únicos e complexos que refletem mudanças significativas em como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros. A partir da perspectiva da psicanálise, vamos explorar a solidão contemporânea sob várias lentes e proporcionar uma compreensão mais profunda das raízes e potenciais caminhos para alívio e transformação. O aumento da interconexão digital paradoxalmente ampliou a experiência da solidão para muitos. A psicanálise pode oferecer insights sobre como as interações digitais superficiais afetam a qualidade das nossas relações e a percepção de isolamento. A reflexão sobre as dinâmicas de projeção e idealização nas redes sociais pode revelar como substituímos conexões autênticas por interações efêmeras, muitas vezes insatisfatórias, que exacerbam sentimentos de solidão. Explorar a solidão por meio da psicanálise requer uma investigação sobre como a solidão afeta a estrutura psíquica de cada um. Isso inclui examinar como a solidão pode ser tanto uma fonte de sofrimento quanto uma oportunidade para uma transformação. A experiência da solidão pode ser um convite para a introspecção e permite que o indivíduo confronte aspectos reprimidos ou negados de seu próprio ser. A solidão pode ser vista na psicanálise, tanto como sintoma como um sinal. Como sintoma, pode indicar questões subjacentes de autoestima, medo da rejeição, dificuldade de vinculação. Por outro lado, como sinal, pode alertar para a necessidade de mudanças significativas na vida pessoal, apontando para a busca de relacionamentos mais significativos, satisfatórios. Trabalhar psicanaliticamente com a solidão envolve decifrar esses sinais e sintomas para promover a transformação, crescimento pessoal. A solidão pode emergir da dificuldade de viver autenticamente em um mundo que muitas vezes valoriza a conformidade e a performance social. A psicanálise ajuda a explorar o conflito entre o eu verdadeiro e o falso eu, incentivando a cada um a enfrentar a solidão como um caminho para a autenticidade. Esse processo envolve a aceitação da própria vulnerabilidade e a coragem para se expressar genuinamente e facilita conexões mais profundas com os outros. Finalmente, a psicanálise oferece estratégias, recursos para lidar com a solidão e foca na importância da relação terapêutica como um espaço seguro para explorar sentimentos de isolamento. Por meio da transferência e da contratransferência, a terapia psicanalítica revela padrões relacionais subjacentes à experiência da solidão e promove a elaboração de novas maneiras de se relacionar consigo e com os outros. O trabalho terapêutico pode também encorajar a busca por atividades e comunidades que ofereçam uma sensação de pertencimento e propósito e ajuda a mitigar a solidão. Abordar a solidão sob a perspectiva da psicanálise, podemos começar a desvendar suas complexidades e as maneiras pelas quais ela reflete os desafios e as possibilidades da condição humana no século XXI. Pensemos nisso. Pessoal, na sequência apresento a vocês então o nosso texto de referência, o texto básico. Elaborei seguindo um pouquinho a temática dos 5 desafios apresentados em termos de fraqueza humana. Quais são os 5 desafios ao falar das fragilidades e das fraquezas humanas? Então vamos, o primeiro, ansiedade em relação ao futuro, todos nós temos, não importa, crianças, adolescentes, adultos, universitários, operários, trabalhadores. Ansiedade em relação ao futuro, todos nós temos. O que será? Como será o dia de amanhã? Primeiro desafio. Segundo,
dependência tecnológica cada vez mais intensa, presente em nossas vidas. Praticamente a gente passa o tempo todo em cima de uma máquina. Eu vejo a minha vida nesses últimos tempos, o tempo todo, no campo da tecnologia. O tempo todo em cima de um notebook, de um MacBook, mas a trabalhar com ferramentas e com o mundo digital. Dependência tecnológica, grande desafio. Um desafio e, ao mesmo tempo, fragilidades humanas que se apresentam na experiência da tecnologia e da dependência. A experiência da solidão, cada vez mais acentuada. Observem o entorno, observem as relações, observem as pessoas, observem as projeções, arquitetura, projeções de novas construções. A solidão cada vez mais se torna um grande desafio. Outro desafio, estresse relacionado ao trabalho. Cada vez mais, dentro de uma cultura de competências e habilidades, dentro de uma cultura de méritos, existe uma pressão direta em cima dos assalariados, em cima de quem trabalha e mesmo em cima dos empresários. Estresse relacionado ao trabalho. Uma sobrevivência com preço muito alto. E o quinto desafio, identidade de gênero e sexualidade. Nós estamos a fazer um diferencial em nosso curso de psicanálise justamente porque a sexualidade é a gema do nosso ovo. Nela, o sentido do nosso trabalho. Nela, a razão do nosso trabalho, sexualidade. Por isso, do sexto, desde o início, mas do sexto até o 12º, nós vamos trabalhar muito na perspectiva da sexualidade. A estrutura da personalidade acontece também nessa perspectiva. A grande razão ao nascer, a grande procura, o grande desafio, a minha identidade, o que eu quero ser. Então aqui estão os desafios. É um texto didático, pedagógico, nível básico, facilitador, para a compreensão de todos, que está sendo colocado, ou estou a colocar, no repertório de Prometeu, no sentido de uma relação de ajuda. Não vamos ler o texto porque essa não é a intenção, apenas apresentar um material para que vocês possam saborear no momento particular de estudo de cada um de vocês. Vamos para o próximo bloco. Neste bloco, nós nos colocamos diante de 5 questões básicas no contexto das fragilidades humanas. Eu farei a leitura das questões e abaixo das questões existe uma justificativa a critério do estudo particular de vocês. Trata-se de mais um instrumento para melhorar a nossa compreensão dos desafios, das fraquezas, das fragilidades humanas ao mundo da psicanálise. Então vamos às grandes questões. Primeira, como a psicanálise pode efetivamente abordar a ansiedade em relação ao futuro, no mundo cada vez mais marcado por incertezas globais? Olhem o entorno de vocês, família, bairro, trabalho, escola, colégio, faculdade, cursos técnicos, cursos livres, formação pessoal, formação profissional. Cada vez mais um mundo de incertezas. E o dia de amanhã? E a pergunta que se faz:
qual é a contribuição efetiva da psicanálise em relação a essa ansiedade que alimentamos todos os dias diante das incertezas. Segunda questão colocada: de que maneira a psicanálise pode contribuir para a compreensão e superação da dependência tecnológica? Observe nossos adolescentes, observe nossas crianças, observem e vejam a relação doentia, muitas vezes, em relação à tecnologia. De que maneira a psicanálise entra e aceita o desafio para agregar valores? Interessante a justificativa. Outra questão colocada: qual o papel da psicanálise no tratamento da solidão em um contexto de hiperconexão? Quase uma contradição, contraditório. No momento de hiperconexões, nós estamos a experimentar a solidão cada vez mais intensa. E a psicanálise, como fica? Avançando. Quarta questão. É interessante, tanto para aqueles que aqui se encontram, cursistas, à procura de uma cultura de erudição, à procura de uma nova linguagem, a linguagem psicanalítica, ou para aqueles que buscam a profissionalização em psicanálise, como é importante entender os desafios da psicanálise e como a psicanálise procura responder a esses apelos. Veja a quarta: como a psicanálise pode auxiliar na gestão do estresse relacionado ao trabalho, quando considera as demandas do ambiente de trabalho moderno? Quem experimentou, quem experimenta e quem vai experimentar o clima do trabalho moderno é de muita pressão. Muita pressão. Como a psicanálise pode agregar valores nesse contexto? E a última questão colocada: de que forma a psicanálise pode facilitar a exploração e aceitação da identidade de gênero e sexualidade, em uma época de crescente conscientização e diversidade? Estamos mexendo nas fronteiras tênues dos limites falsos e dos limites verdadeiros. Então, numa síntese rápida, aqui nós temos a ansiedade em relação às incertezas globais e a presença da psicanálise. Aqui nós temos a dependência tecnológica e a presença da psicanálise. Aqui nós temos a experiência da solidão, da hiperconexão e da psicanálise. Aqui nós temos a questão do estresse em ambiente de trabalho e o lugar da psicanálise. Finalmente, aqui nós temos a psicanálise na questão da identidade de gênero e sexualidade. Evidentemente, por se tratar de um repertório, como diz aqui o título, Repertório de Prometeu, por se tratar de um repertório, é importante que você saiba e que você vai aos poucos afinando com a área do seu interesse. Onde você pretende atuar como psicanalista? Em que área? Em que frente? Em que campo? Diante de qual desafio? São questões pertinentes. Quanto mais você tomar conhecimento e elaborar propósitos no sentido de perseguir uma direção, todos os ventos que você conseguir, com informações, artigos, reflexões, questionamentos, debates que acontecem nesse espaço acadêmico, nesse espaço de aprendizagem. Então, se você sabe a direção, todos esses ventos, informações, conhecimentos
irão conduzi-lo à tua meta final. Você não pode, a essa altura, nós já estamos no 6º módulo, você não pode se perder ao não encontrar a sua identidade profissional. Para onde você caminha? Quais desafios você quer atender com a psicanálise? Em quais segmentos você gostaria de atuar? Já estamos para além de 1/3 do nosso curso. É importante que você saiba dos destinatários. E em sabendo dos destinatários, a sua formação, sua informação pode se qualificar de um modo diferenciado. Perfeito? Então, esse material nos ajuda nesse sentido. Questões básicas que nós estamos conectando aos desafios feitos à psicanálise, no contexto das fragilidades humanas, que é o videoaula dessa semana. Vamos para o próximo bloco. Naturalmente, a semelhança dos vídeos aulas passados, não poderia deixar de lado aquela provocação que eu adoro, menina d'olhos, em termos de formação e informação, em termos de ensino-aprendizagem, aprender por meio das produções culturais e artísticas. Então, vamos olhar na lente das produções culturais e artísticas, vamos olhar de perto as fragilidades humanas. Então, aqui diz, explorar as fragilidades humanas por meio de diferentes gêneros oferece uma maneira rica de entender como as questões universais se manifestam e são interpretadas em várias expressões. E quando nós olhamos no paradigma das artes, das produções, nós sabemos que as artes se apresentam na ousadia, na quebra de paradigmas, na quebra de comportamentos padrões. Então vamos olhar fraquezas humanas na perspectiva das produções culturais. Então, alguns gêneros diferenciados. Então, o que nós temos? Primeira, música clássica. Como relacionar a música clássica e a ansiedade em relação ao futuro? Curiosamente, aqui nós temos as composições de Gustav Mahler, muitas vezes expressando uma profunda ansiedade existencial e refletem suas próprias preocupações com a mortalidade, busca por significado e incerteza do futuro. Quem não carrega essas preocupações? Um dia vamos morrer. Se estamos diante da morte, qual é a razão da vida? Para quê? Para quem? Como viver? Para onde nos dirigimos? Busca por significados existenciais, antropológicos, psicológicos, psicanalíticos, dentro das tradições religiosas, dentro das culturas, dentro de crenças e valores, e diante desse universo, incertezas que nos alimentam, que nos movimentam, incertezas que no fundo nos mantêm vivos diante da procura. Como diz lá a frase de efeito, quem não sabe o que procura, não sabe o que encontra. Aqui nós temos uma peça, movimento, a da Dieto, da Sinfonia número 5, de Mahler. É interessante e traz a ideia da melancolia, da meditação, da transitoriedade da vida diante de um desconhecido que nós não dominamos. Então aqui nós temos música clássica numa perspectiva de relação ao futuro. Gustav Mahler. Procurem, acho que vale a pena. Segundo gênero, pintores e relacionados à tecnologia, dependência tecnológica. Embora os pintores clássicos não tenham tratado diretamente
da dependência tecnológica, uma interpretação moderna das obras de Edward Hopper, como Night Hawks, Noite dos Falcões, pode refletir sobre o isolamento e a alienação das pessoas nos contextos contemporâneos, dominados pela tecnologia. Muito interessante essa obra. A experiência da solidão retratada nos filmes, já comentamos Hair, de Spike Jonze, já apareceu em um outro vídeo-aula, aborda diretamente a solidão na era digital, é realmente um mergulho no mundo virtual e que nos faz refletir. Inteligência artificial, mundo virtual e a experiência do ser humano de sentido. Escritores, nós podemos encontrar na literatura alguma coisa relacionada ao trabalho. Então, na obra de Kafka, A Metamorfose, pode ser interpretado como uma representação do estresse relacionado ao trabalho, consequências evidentemente psicológicas e físicas. A transformação de Gregor Samsa é um inseto que reflete as deformações da identidade e da existência causadas pela alienação laboral. Vale a pena? Vale a pena. Isso é a literatura. Uma peça de teatro, questão da identidade de gênero e sexualidade, já citamos essa obra, provavelmente vocês vão encontrar no mercado. Engels in America, de Tony Kushner, uma peça que explora intensamente questões de identidade de gênero, sexualidade, enquadradas no contexto da crise da AIDS, anos 80 e 90. Perfeito? É sempre bom saborear uma dessas frutas. Aqui temos 5, com sabores diferenciados, conforme a pluralidade da nossa clientela. Gosto mais de filme, gosto mais de pintura, gosto mais de música, gosto mais de literatura, gosto mais de teatro. Então, sabores diferentes que nos conduzem, que nos provocam, que nos movimentam. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos um instrumento que é novo. Procurarei fazer essa relação sempre que me for possível. Intersecção entre os segmentos. Quais segmentos nós estamos a priorizar? A psicanálise para adolescentes, psicanálise para casais, psicanálise para família, psicanálise para idosos. No caso, vamos trabalhar com algumas, e psicanálise voltado também ao grupo LGBT+. Então, vamos observar aqui. Adolescentes e a questão da ansiedade em relação ao futuro é muito significativo. Dizia a vocês, durante muitos anos estive a trabalhar também em ensino fundamental e médio, como professor, como diretor, durante muitos anos, e a gente se dá conta nas últimas gerações como elas sentem essa ansiedade em relação ao futuro. Então, interessante, nós psicanalistas, vocês candidatos à psicanálise, observar esse fenômeno. O movimento dos adolescentes no mundo de hoje, dessas novas gerações. E a tipologia de ansiedades vivenciadas por eles, os adolescentes. De modo especial, no caso aqui, em relação ao futuro. Um segundo segmento, casais e dependência tecnológica. Evidentemente, é a psicanálise. Vejam, muitas vezes, a vida conjugal fica comprometida também pela dependência tecnológica, pelo mundo virtual. Tempo do esposo, da esposa, do companheiro, da companheira, que se esvazia de sentido
devido à dependência do mundo virtual. Parece-me, a impressão que se tem é que os prazeres melhores se encontram no mundo virtual. Atenção, alerta, sinal vermelho para casais. Muitos casamentos, muitas relações afetivas, muitas relações de intimidade se acabam quando a tecnologia cresce em demasia, rompendo os limites verdadeiros de uma relação saudável. Aqui, esse segmento, famílias, aí já estamos a falar de um conjunto maior, não somente de 2 pessoas, mas de muito mais, uma tipologia enorme de famílias que existem e, de repente, a questão de experiência de família e experiência de trabalho. O estresse. Alguns escolhem como primeiro o valor do trabalho, em segundo lugar a família. Alguns escolhem a família como primeiro valor e em segundo valor o trabalho. Uma questão que precisa ser resolvida. Mas, na experiência do trabalho e o estresse que se experimenta no trabalho, muitas vezes compromete a qualidade da vida na família. Quando estava em tempo integral nas frentes de educação, com administração, com aulas, com presença em simpósios, seminários, com muitas viagens pelo Brasil afora, me dava conta que a família ficava no segundo plano. Trata-se de crenças e valores. O que importa? Grandes executivos precisam repensar a hierarquização dos valores. Avançando, família, estresse. Agora que não fiquemos refém apenas dos grandes executivos. Trabalhadores, assalariados, empresários autônomos, todos experimentamos o estresse. Avançando, com relação à comunidade LGBT+, a questão desse grupo em relação à identidade de gênero e sexualidade e a questão dos valores que a psicanálise pode agregar. Então vejam vocês escolham qual é o segmento, se é de adolescentes, se é de casais, se é de família, se é do grupo LGBT+, em que você vai procurar em que você vai priorizar a sua formação. Sempre que puder, então, traremos nesse bloco desafios a esses segmentos para melhor compreensão, mais identificação com o lugar do nosso trabalho. Vamos para o próximo bloco. Nesse texto, poderia tê-lo usado na abertura, mas aqui se encontra uma síntese das fraquezas que nós identificamos para o nosso trabalho de hoje, que é justamente a ansiedade em relação ao futuro e à sexualidade. Aqui nós estamos linkando, então, as fraquezas humanas e o lugar da sexualidade. Daí o título, né? Ansiedade em relação ao futuro e a questão da sexualidade. Dependência tecnológica e a questão da sexualidade. Solidão e a sexualidade. Estresse no trabalho e a sexualidade. Identidade de gênero e sexualidade e desafios contemporâneos. As questões de identidade de gênero e sexualidade centrais no século XXI requerem um espaço seguro para exploração e aceitação dentro da psicanálise.
A psicanálise, ao acolher essas discussões, facilita o processo de autoconhecimento, aceitação e transformação, e permite que os indivíduos expressem sua sexualidade de forma autêntica e congruente com a sua identidade e um contexto de respeito e validação. Então, interessante esse material também. Sempre traremos, diante da temática a ser apresentada, o diálogo com a sexualidade. Vamos para o próximo bloco. Evidentemente, não poderíamos, em falando do repertório de Prometeu, deixar de lado o vocabulário, repertório básico mínimo necessário. Então, a cada encontro semanal, algumas palavrinhas que são do domínio de vocês. Com certeza, temos conhecimento da natureza do inconsciente. O inconsciente existe e ele nos movimenta. A nossa fragmentação, o desafio da nossa fragmentação passa pela integração do consciente com o inconsciente, uma ponte, um desafio, uma bandeira. Sabemos, falando da psicanálise, da importância do inconsciente, grande descoberta freudiana. Avançando, não que não existisse antes de Freud, mas Freud foi quem deu intensidade, deu um lugar, deu um olhar especial ao inconsciente. A questão da transferência, muito conhecida por nós, por vocês, transferência, contra-transferência, experiência que nós experimentamos no dia a dia. Resistência, trabalhamos, temos uma ideia do conceito. Complexo de Édipo, Electra, temos um conceito. Sublimação, decantado em versos aqui em nossas aulas. Temos a identificação, já descobrimos o lugar de importância. Temos outros mecanismos de defesa. Precisamos considerar e ter uma ideia de angústia. É uma emoção complexa, é um estado de conflito interno agudo que nos movimenta, que exerce uma pressão muito grande sobre a realidade psíquica. E ela extravasa para o conjunto todo. O lugar da catarse, importante, liberar, processo de liberação e alívio emocional, quando nós temos pensamentos e sentimentos reprimidos, precisamos ter destinatários, não podemos represar. E o lugar da pulsão, que motiva, impulsos internos que motivam o comportamento humano. Uma força dinâmica entre o corpo e a mente. Eu, testemunho, experimento as pulsões diariamente, com muita intensidade. Precisamos canalizar, precisamos orientar, fazer o bom uso. Vamos para o próximo módulo. Meus caríssimos alunos, com isso nós encerramos então esse vídeo aula especial, um vídeo aula que estamos a chamar de Repertório de Prometeu. Esse vídeo aula acontecerá semanalmente, cada semana com uma temática nova, mas seguirei o esquema que nós trabalhamos hoje. Seguirei essa metodologia. Justamente por quê? Porque nós estamos a aprender o lugar de importância do vocabulário, o lugar de importância do repertório. Faz diferença? Faz diferença. Como dizia a vocês, em experiências de leituras, experiências de viagem, mas eu diria muito mais voltado aqui para a questão da literatura, voltado para os gêneros de culturais, produções artísticas,
E dei o exemplo do livro a vocês, aquele livro que eu repito, leituras anuais, sempre com o mesmo livro, é sempre um livro diferente a cada ano. Por quê? Porque me dei conta que eu sempre trago novas conexões, novas informações. A vida é dinâmica, o mundo é dinâmico. Quanto mais nós conectamos os pontos, tanto mais produzimos novos insights, novas descobertas. Então, bem-vindos ao vídeo aula Repertório de Prometeu. Que nós façamos uma boa caminhada durante o mês de março. Finalizamos, paramos, tenham depois momentos de estudo, momentos onde o aprofundamento, a revisita, a familiaridade com as provocações didático-pedagógicas farão diferença. Bom trabalho.